E aí, povo do Bonito Gente, tudo bem com vocês? Eu tava vendo uns vídeos no YouTube essa semana e eu assisti uma pregação de um pastor que eu gosto muito, o pastor Luciano Subirá, e ele falou uma coisa sobre a palavra do bom samaritano que eu fiquei tipo assim, uau, impressionado. É uma, sei lá, é uma revelação assim que eu nunca tinha visto nenhum outro pastor falar antes. Eu vou dar uma resumida nela aqui pra vocês. No livro de Lucas, no versículo 25 já começa a falar. Na ocasião, um perito da lei foi perguntar para Jesus, né, qual era o principal mandamento. Ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E aí o perito na lei perguntou, tá, mas tipo, quem é meu próximo? Jesus respondeu, ele podia ter respondido de uma forma muito mais simples, mas ele resolveu responder dessa forma, porque a Bíblia é cheia de mistérios, né, e ela conta coisas muito, tipo, profundas, assim, cada coisa tem uma revelação diferente. Eu confesso que eu não sou muito de ficar lendo direto a Bíblia, mas eu confesso também que quando eu descubro uma coisa tipo muito impressionante assim, eu fico, uau, como eu devia ler mais, porque a Bíblia é muito legal. Jesus fala assim, é, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. E Jesus, nessa história, ele resumiu o plano de salvação inteiro, de salvação, de redenção, inteirinho na mesma história. O homem que descia pela estrada e foi assaltado, ele descia de Jerusalém e estava indo para Jericó. Esse homem, na visão que o pastor Luciano falou, ele significa a humanidade. Por quê? Porque ele sai de Jerusalém. Jerusalém é considerado um lugar de bênção, um lugar onde Deus criou para o homem ficar e ser abençoado. E Jericó era uma cidade amaldiçoada, tanto que Josué falou que quem reedificasse Jericó o seu primogênito seria morto e tudo mais. O homem saindo de Jerusalém e descendo para Jericó significa a queda do homem, assim, tipo, a degradação do homem pelo pecado e tudo mais. E aí, eu achei muito interessante isso, porque aí ele fala que descia um levita pelo mesmo caminho. Ou seja, se o levita estava também saindo de Jerusalém indo para Jericó e fala que ele estava indo pelo mesmo caminho, significa que ele estava na mesma situação. E depois fala que um sacerdote também desce pelo mesmo caminho, desce pelo caminho, né, e também não ajuda. Por que eles não ajudaram esse homem que estava caído e quase morto na estrada? Porque eles estavam passando a mesma coisa, eles estavam vivendo a mesma situação. O homem que foi assaltado e tudo mais, é o que acontece com a gente quando a gente sai da presença de Deus, quando a gente sai de um lugar de bênção e vai para um lugar de maldição. O inimigo, ele pisa na nossa vida, ele faz coisas que a gente não gosta, ele investe contra nós e tudo mais. Ele veio para roubar, matar e destruir. E é isso que aconteceu com o homem que descia de um lugar de bênção, de um lugar onde Deus estava, e estava indo para um lugar de maldição, um lugar onde Deus não estava. E esses 2 homens, que também são figuras religiosas, que é muito engraçado isso, né, eles desciam pelo mesmo caminho. Eles estavam passando pela mesma situação. E a gente sabe que a gente não pode ajudar alguém. Como é que aqueles homens iam ajudar o cara que estava ali morto se eles estavam também passando pela mesma situação de degradação e tudo mais? E aí diz do samaritano e ele usa, engraçado, a figura do samaritano, porque o samaritano é uma figura rejeitada, porque o samaritano é uma mistura de judeu com gentil. Então o gentil olhava para o samaritano e falava, você não é gentil, você é judeu. E o judeu olhava para o samaritano e falava, você não é judeu, você é gentil. E Jesus também foi rejeitado, ele falou na palavra que ele seria rejeitado pelos seus. E a figura do homem caído lá e todo estrupiado, na Bíblia fala que ele estava quase morto, né? Que ele ficou num estado em que ele próprio não podia
se levantar, ele não podia se ajudar. Por isso que ele precisava de alguém. E as outras duas figuras que desceram, né, o sacerdote e o levita, eles também precisavam de alguém. Por isso que eles não puderam ajudar, eles estavam passando pela mesma situação. A terceira figura do samaritano, que na pregação que eu ouvi simboliza Jesus, fica muito claro isso, porque a palavra diz que ele não vinha pelo mesmo caminho. Tem algumas versões que falam que ele seguia o seu caminho, outras palavras falam passando pelo caminho. Então ele podia estar vindo de Jericó para Jerusalém, ou ele podia estar apenas cruzando a estrada lá, o caminho que ele estava, mas ele não estava no mesmo caminho, ele não estava na mesma situação. E ele parou, ele ajudou, ele limpou, colocou nas feridas do homem óleo e vinho, e ele pega e leva para uma hospedaria. E lá na hospedaria ele paga e fala, dá o dinheiro pro hospedeiro cuidar do rapaz que estava caído por 2 dias, e se precisasse mais, quando ele voltasse no terceiro dia ele pagaria. Ou seja, Deus, o que é a hospedaria, o hospedeiro? Jesus disse quando ele subiu aos céus que ele não nos deixaria só, que ele nos deixaria o Consolador, o Espírito Santo. Então, na representação toda dessa parábola, o rapaz que desceu lá, o cara que desceu, foi estrupiado, é a humanidade. Os outros dois são figuras também que deveriam nos ajudar, que deveriam estar numa situação diferente, mas que também estão no mesmo caminho, porque o pecado envolveu o mundo de uma tal forma que as pessoas não conseguem mais se ajudar, as pessoas não conseguem mais se livrar do pecado e elas vão se afundando cada vez mais. Mas graças a Deus, o Senhor enviou seu Filho, enviou alguém que podia nos ajudar, porque ele não estava indo pelo mesmo caminho, ele seguia o seu próprio caminho, ele passava pelo caminho, depende da versão que você tem. Mas nenhuma versão fala que o samaritano descia pelo mesmo caminho. E isso é muito legal, porque eu fiquei chocado com essa palavra, sério, porque eu nunca pensei nisso como Jesus, assim, né? A gente acha, meu próximo é meu próximo, né? Eu vou ajudar o irmão lá que está caído e tudo mais. Mas não, ele deu essa parábola também para dizer do próximo, né? Que a gente deve ajudar alguém desconhecido, né? Porque o samaritano ajudou alguém desconhecido. A gente deve ajudar não só aqueles que a gente conhece, mas também aqueles que a gente não conhece, que passam pela nossa vida. Quantas pessoas passam pela sua vida no dia a dia? Quantas pessoas passam pela sua vida, já passaram, né, pela sua vida até hoje? E Jesus deixou essa parábola para a gente pensar nisso. Que ele também é o bom samaritano, no caso, e que vai voltar no terceiro dia, vai voltar, e ele deixou o Espírito Santo para cuidar de nós, ele deixou o Espírito Santo como hospedeiro. Então a gente tem que se firmar nessa palavra, se firmar em Deus, sabendo que não importa o que a gente faça, não importa o que aconteça com a gente, o que o inimigo queira fazer com a nossa vida, Deus sempre manda Jesus, sempre manda o seu Filho, o Espírito Santo, para nos ajudar, para tirar a gente dessa condição de caído, de roubado, de abandonado, de largado, para nos colocar num lugar de cuidado, num lugar de amor, onde a gente vai ser bem tratado, e ele vai voltar para nos buscar, ele vai voltar para pagar a nossa dívida no terceiro dia ou no dia que ele voltar. Eu achei muito legal essa palavra. Eu tenho pensado muito esses dias que eu tenho conversado muito com a minha mãe, com o pastor que me acompanha, sobre mudança de vida, sobre viver, né, viver debaixo da palavra e fugir do pecado. Porque o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos rouba, que nos machuca. Se você perceber, se você pensar direitinho, tudo aquilo que te faz mal para o seu corpo e tudo mais, é considerado um tipo de pecado, assim, porque te agride de certa forma. Aí você pode achar que está tudo bem, que está tudo legal agora, mas no final sempre tem uma consequência. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Aí você pode estar pecando e falar, imagina, não vou morrer disso, né? Mas pode ser que morra disso. Ou pode ser só uma morte espiritual também, porque quando você peca, acaba tipo virando uma lepra assim, né? Que as partes do corpo vão caindo e você não vai nem sentindo mais, porque você já está totalmente dominado por isso. E essa questão de Jesus passar pelo caminho e te ajudar e me ajudar é muito legal, porque a gente vê que tem um amor tão grande, tem uma coisa tão grande em Jesus assim,
que a gente não consegue nem medir o tamanho desse amor, né? Ele nos busca, ele vai atrás da gente, ele busca, ele socorre, ele ama, ele abraça, ele cuida e, e eu de verdade eu fico impressionado com esse amor, que às vezes nem eu acredito que Deus ama tanto a gente assim e a gente sendo tão errado na vida, a gente pecando tanto, Deus ama a gente dessa forma, ó, tô quase chorando. E se você não conhece esse amor de Jesus, que Deus sente por você, se você nunca ouviu falar desse amor, eu tô falando pra você. Jesus te ama muito, muito, muito. E assim como o samaritano que cuidou de alguém desconhecido, que passou lá pelo caminho e resolveu ajudar alguém, Jesus também, quando nos vê, a gente não é nem um desconhecido, a gente é filho dele. E quando ele encontra a gente no caminho, machucado, perdido, por causa das nossas escolhas erradas, ele cuida de nós, ele nos socorre e ele nos dá a esperança de ter um cuidado, de ter o Espírito Santo para cuidar de nós e uma esperança da sua volta, de um futuro, de uma vida melhor. Então eu estou falando para você, Jesus te ama demais, Jesus me ama demais, que às vezes eu fico até sem graça. Eu já falei, poxa Deus, às vezes eu podia me amar um pouquinho menos, porque eu queria fazer umas coisas erradas assim, mas Deus não deixa e por causa disso a gente acaba se consertando, a gente acaba amando Ele também e buscando cada vez mais entender esse amor e tudo mais. Queria pedir para você ajudar a gente a divulgar aqui o canal, para você assistir, compartilhar com seus amigos e tudo mais, e nos ajudar a levar a palavra de Deus para os jovens da nossa idade, para outras pessoas, pessoal mais novo, pessoal mais velho e tudo mais, porque todo mundo precisa desse amor. Né? Todo mundo precisa desse amor de Deus na sua vida. Então, se você gostou do vídeo, eu peço por favor, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal para você receber as novidades em primeira mão, para você sempre saber quando que a gente posta vídeo novo. Acesse também o nosso blog www.maniadegente.com, tá aqui ó, na descrição, tá aqui, certo? Se inscreve no canal, dá um joinha aqui, então resumindo todo, e é isso gente, eu sou o Bruno Bros e eu vou ficando por aqui, e eu amo vocês, e Jesus ama vocês, e é isso, beijo, tchau!